Salve, salve, amantes do melhor futebol do mundo! Tá começando mais um vídeo aqui no canal da PL Brasil e hoje é dia de apresentar a vocês os 10 maiores artilheiros da história do campeonato inglês. Estamos levando em consideração todas as temporadas da primeira divisão, ou seja, de 1888, veja bem, até hoje. E olha, tá interessante pra caramba, tem nome aí que vocês nunca ouviram falar. Será uma viagem no tempo. Então, se você já está aí preparado, confortável para assistir o vídeo, vem com a gente e segue o fio. Beardsley. Oh, and it's another one. No. Yes, Shearer, of course. Na 10ª colocação temos Joe Smith com 243 gols em 410 partidas. Ele atuou entre 1908 a 1931, ou seja, lá nos primórdios do futebol inglês. Por lá conquistou os 2 títulos mais importantes de sua trajetória como jogador, 2 Copas da Inglaterra, ambas faturadas na década de 20. Smith é um dos maiores ídolos da história do Bolton, além de segundo maior goleador da história do clube, perdendo apenas para Nat Lofthouse, que ainda veremos nessa lista. Joe também se tornou treinador, acumulando passagens de 23 temporadas no Blackpool. 9ª colocação na área, e o nome da fera é Hughie Gallacher. O nome tá certo, viu? A gente não errou, é Gallacher mesmo, não é Gallagher que nem os irmãos Oasis, por exemplo. Ele foi autor de 246 tentos em 355 compromissos de primeira divisão. O escocês atuou entre 1921 e 1939, acumulando passagens interessantes por Newcastle e Chelsea. Mas foi pelos Magpies que o atacante marcou história. Hughie foi um dos principais nomes da equipe alvinegra que conquistou o campeonato inglês em 1926-27, o primeiro da história do Newcastle, terminando a campanha com incrível marca de 39 tentos em 41 jogos. O homem era letal na pequena área, rapaziada. Interessante notar que Gallacher era baixinho, ele media apenas 1,65 de altura, mas era um baixinho invocado e muito destemido, não tinha medo de dividir bola com defensores mais robustos, por exemplo, e com seu ótimo controle de bola passava com facilidade pelos adversários. Bora para o 8º lugar com Joey Bradford, maior artilheiro da história do Birmingham City. O atacante inglês anotou 248 gols em 410 partidas de liga. Bradford foi o maior goleador da equipe durante 12 temporadas seguidas, juntando todas as competições. Dá pra imaginar, pessoal? O cara era realmente o dono da equipe. O atacante sabia balançar as redes de todos os jeitos que você imaginar. E, infelizmente, não chegou a conquistar nenhum título para coroar sua carreira que durou entre 1920 e 1936. O máximo que ele conseguiu foi uma final de Copa da Inglaterra, lá em 1931. O Birmingham perdeu a final para o West Bromwich por 2-1. Pelo menos o Bradford deixou seu golzinho no jogo. Lembra que eu te falei do Nat Lofthouse, o maior artilheiro da história do Bolton? Bom, ele aparece aqui na 7ª posição da nossa lista, com 255 gols em 452 jogos de primeira divisão. O atacante inglês nasceu em Bolton, foi revelado no Bolton e só jogou no Bolton a sua carreira inteirinha, que durou entre 46 e 60. Depois de aposentado, ainda treinou, adivinha quem? O Bolton, claro. Um casamento eterno que a gente custa achar no futebol atualmente. E a relação foi recíproca, tá? Nat contribuiu com gols e seu amado clube agradeceu com lindas homenagens. Para começar, um setor da arquibancada do estádio foi batizado com o seu nome. Além disso, uma estátua foi erguida do lado de fora. Merece demais, né? Cá entre nós. Lofthouse a goal! And Lofthouse a score! Na 6ª colocação temos empate técnico entre 2 jogadores. Então, por ordem alfabética, vamos começar com Charlie Butchen, autor de 257 gols em 482 compromissos. Butchen era um centroavante alto e elegante, um verdadeiro terror para os goleiros naquela época. Pelo Sunderland, venceu o seu título mais importante da carreira, a primeira divisão, em 1912/13. Ele também realizou passagem memorável pelo Arsenal, clube que o revelou, alcançando uma final de FA Cup. Por lá, junto do histórico técnico Herbert Chapman, foi um dos pioneiros na utilização da formação tática que ficou conhecida como WM. Empatado em 6º lugar, também com 257 tentos, temos David Jack.
A diferença é que ele conquistou a marca em menos partidas, foram 476, ou seja, diferença pequenininha de 6 jogos em relação a Charlie Putchen. Jack jogava como uma espécie de segundo atacante entre 1919 e 1934, quando as formações táticas eram bem diferentes do que conhecemos hoje. E olha só que curioso, né? Outro cara que arrebentou com a camisa do Bolton. Ele jogou ao lado do 10º colocado aqui da lista que a gente já citou lá no início, o Joe Smith, e juntos venceram 2 FA Cups. Jack se transferiu para o Arsenal e foi ainda mais vitorioso. Faturou 3 títulos do campeonato inglês, sua 3ª Copa da Inglaterra e 3 Supercopas da Inglaterra, a Community Shield. Chegamos no top 5 e com um cara que vocês conhecem muito bem. Estamos falando da lenda, do mito, do monstro, da besta enjaulada, Alan Shearer. O maior artilheiro da história da era Premier League, mas que no ranking do campeonato inglês inteiro ocupa a 5ª posição. Shearer fez 283 gols em 559 partidas, cravando seu nome como o maior artilheiro do Newcastle de todos os tempos. Atacante mortal, fazia gol de cabeça, de fora da área, de primeira, de tudo quanto era jeito. Pelos Magpies não rolaram títulos, mas pelo Blackburn ele copou a Premier League de 94/95, seu único troféu da carreira. Esteve em atividade entre 1988 e 2006. Se o Alan Shearer apareceu aqui, esse vídeo merece o seu like, né? Diz aí. Up towards Amiobi. Drops for Shearer! Tamo quase chegando no pódio, hein? A 4ª colocação está nas mãos de Gordon Hodgson. O atacante nascido na África do Sul, porém de cidadania inglesa, balançou as redes 287 vezes em 456 duelos. Hodgson é o 3º maior artilheiro da história do Liverpool, perdendo apenas para Roger Hunt e Ian Rush. Pena que sua passagem por Anfield não rendeu títulos, já que entre 25 e 36 os Reds viveram um período fora dos holofotes. Gordon sabia chutar com ambas as pernas, além disso aliava muito bem força física, altura, resistência e principalmente o jogo aéreo. Ainda vestiu as camisas de Aston Villa e Leeds United antes de se aposentar em 1939. Chegamos finalmente ao pódio e quem ostenta a 3ª posição é uma das maiores lendas do Everton, se não a maior. Dixie Dean, o maior artilheiro da história dos Toffees, é dono de 310 gols em 362 cotejos de primeira divisão. Primeiro atleta a vestir a camisa 9 do clube, Dixie é vangloriado na cidade de Liverpool. Obviamente recebeu uma estátua pelos serviços prestados. Além disso, ganhou 2 títulos do campeonato inglês, 2 Supercopas da Inglaterra e uma Copa da Inglaterra. Um dos melhores de sua geração, com certeza. Dean também tem um recorde colossal, o de mais gols marcados numa única temporada de primeira divisão. Pasmem, em 27/28, acumulou 60 tentos. Ninguém conseguiu superar essa marca até hoje, nem deve superar, né? É muita coisa. Na 2ª posição do pódio temos Steve Bloomer, com 314 tentos em 536 partidas de liga. O atacante inglês jogou muita bola no Derby County e se transformou no maior goleador do clube de todos os tempos. Bloomer era um centroavante de pensamento rápido e que não desperdiçava chances na pequena área. Seus chutes rasteiros e fortes eram sua principal arma ofensiva. E olha só a moral do sujeito. Existe um cântico do jogador que se chama Steve Bloomer's Watching. A música é entoada no estádio do Derby County antes de todos os jogos em casa. Estamos falando de uma das maiores lendas do futebol inglês, gente. O maior artilheiro da história do campeonato inglês é Jimmy Greaves, lendário atacante inglês que arrebentou em 2 times londrinos, Chelsea e Tottenham. Greaves marcou 357 gols em 516 partidas, ou seja, diferença confortável de 43 tentos em relação ao 2º colocado do ranking. Ele era um centroavante completaço, poucas vezes vimos um goleador tão feroz que nem Jimmy Greaves. Além de estar no topo da lista, ele também detém outra marca impressionante. Artilheiro da primeira divisão em 6 temporadas diferentes, 2 pelos Blues e 4 pelos Spurs. Ninguém igualou esse recorde até hoje. He half loses control, regains it and flashes it into the net. É curioso ressaltar que nenhum jogador em atividade na primeira divisão atualmente sequer está no top 26 de maiores artilheiros da história do campeonato inglês. Será que alguém consegue alcançar os 10 primeiros? Será que alguém vai conseguir bater a incrível marca de Jimmy Greaves?
Deixa a sua opinião nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal da PL Brasil e não faz parte ainda da nossa família, tá esperando o quê, só? Clique aí e ative as notificações. Até o próximo vídeo, um grande abraço e tchau, tchau, falou!